Muito boa tarde, gente amiga, gente querida. É mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo tem algo para nos falar nessa tarde do dia 18/1 de 2024. Eu tenho a certeza que o Jeová Jireh, o Deus que realmente é o Senhor suficiente, fará realmente aquilo que está no seu coração quando a gente fica aliançado ao seu coração. E já são 18 dias de 2024, estamos aí caminhando, organizando os projetos para entrarmos na terra. E eu creio que Deus tem uma palavra para você nesse dia. A nossa insistência em você dar o like, de joinha, de você compartilhar a nossa mensagem, é porque é três coisas boas, tanto para o nosso canal quanto para você. Curta, compartilhe e comente. Estamos vivendo, irmãos, momentos realmente decisivos na nossa vida. Quando a gente para ler a Escritura, a gente começa a observar. Quando eu falo ler a Escritura, meu querido, não é você ler um versículo esporádico e pensar que leu a Bíblia. Engano seu pensar que ler Bíblia é ler versículos. O que mais tem de versículos é em para-choques de caminhões. Tem um monte de versículos bíblicos nos para-choques dos caminhões, onde alguns caminhoneiros são viciados no álcool, na droga. São homens que precisam da salvação e da sua oração. Já parou para pensar quantos caminhoneiros existem no Brasil, que corta esse Brasil levando, buscando alimentos? O nosso país tem assim muitos homens que estão na estrada, pais de família, servos de Deus, que precisam da sua oração. E quando a gente... Esse canal, irmãos, é um canal bíblico. Não é um canal eclético, não é um canal político, não é um canal de distrações. Aqui nós temos a Bíblia como prática e regra. Não podemos sair daquilo que está escrito, porque o que está escrito só pode se cumprir quando você se achega ao autor. O Espírito Santo, ele traz essas letras das Escrituras vivas para a nossa própria vida. Nessa tarde do dia 18 de janeiro de 2024, às 12 horas e 43 minutos. Qual foi sua declaração nesse dia? O que você declarou? O que você falou? O que você leu? Até falei ontem com a minha filha, que ela me fez uma pergunta. Eu mandei um texto para ela. Ela falou assim: pai, para que esse texto todo de palestrante? Só ia dizer, está tudo bem. Aí eu falei: filha, a boca só pode falar que o coração está cheio. E não pode ser diferente com você. O que está no seu coração nessa manhã, nessa tarde, vai sair pela sua boca. E às vezes, irmãos, muita gente fala tanta besteira, amaldiçoa tanto a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, o seu patrão, e se esquece que aquilo que ele está falando é uma semente em alguma terra. E essa terra, ela vai fazer aquilo que ela foi designada. Ela fará essa semente, que são as suas palavras, tornar-se vida na sua própria vida.
Aí depois você não pode reclamar que as coisas não estão caminhando. Deus não pode, irmãos, fazer aquilo que vai contra a sua palavra. E nessa tarde eu quero meditar com você, eu quero ocupar mais tempo, como eu sempre ocupo com a palavra de Deus. E eu tenho assim meditado, eu tenho cobrado dos irmãos da nossa igreja sobre a leitura da Escritura, sobre a busca da palavra, a busca do conhecimento. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta diz que, o profeta usado por Deus disse: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós aprendemos que a palavra conhecimento no hebraico vem de da'at. Você não pode esquecer essas pérolas, irmãos. Você não pode ouvir hoje e esquecer daqui a pouco. Você tem que ouvir e guardar. Como diz também no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E quando é que eu peco? Quando eu esqueço aquilo que eu ouvi e não faço aquilo que eu entendi. Porque a Bíblia, irmãos, ela é viva. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então essa palavra que eu prego é uma palavra que funciona. Não é uma palavra parada. Não é uma palavra estática, não é uma palavra sem ação. Não, irmãos. Você vai ver que lá no início de Gênesis, capítulo 1, você vê que já Deus se movimentou através da palavra. Deus fez tudo pela sua palavra. E tudo acontece na sua vida por causa da sua palavra. Porque existe a palavra de Deus, existe a nossa palavra. A questão é, qual que nós alimentamos? Qual é que nós declaramos? Irmãos, se Deus fala com você nessa tarde, a tua obrigação é guardar essa palavra. Se Deus está falando com você nesse momento, é porque você tem que estar atento aos sinais que podem acontecer se você declarar aquilo que você está ouvindo e vendo. Esse instrumento chamado YouTube, ele pode ser uma bênção na sua vida, como está sendo agora. Eu estou aqui falando da palavra que liberta, da palavra viva, da palavra que transforma, da palavra que traz. E Paulo fala lá em Romanos capítulo 4, verso 17, que o mesmo Deus que ressuscita os mortos traz à existência aquilo que não existe. Não havia nada no princípio, pela palavra de Deus tudo começou a acontecer. Haja luz, haja água, haja terra. E o homem ele fez com as suas próprias mãos. Olha que coisa bonita, irmãos. Essa palavra, irmãos, ela merece um compartilhamento. Essa palavra merece uma direção, merece um CPF. Envia essa palavra para uma pessoa e mete o dedo aí de like, dê o like de joinha. Porque é importante, irmãos, os logaritmos desse mecanismo, ele entende quanto mais likes, significa que muita gente está ouvindo e vendo e entendendo, porque o propósito nosso aqui é que você entenda o que Deus está falando e faça aquilo que Ele está mandando. Deus não pede, Ele manda. Mandamento é uma ordem. E se você está nessa tarde vendo e ouvindo essa mensagem, toma posição, meu querido. Eu tenho que andar para frente, não posso andar para trás. Nem um caranguejo anda para trás. Quem anda para trás é o crente em pecado, é o crente transgressor, é o crente que não entende aquilo que ele deveria ler e não lê. Falei com o irmão esses dias no monte. Não adianta, irmãos, eu querer mudar por fora se dentro está uma bagunça. Eu tenho que me encontrar em Deus, me encontrar dentro de mim e falar, caramba, o que está faltando? E nós temos aprendido aqui, irmãos, a palavra de Deus. Não estamos aqui falando outra coisa. Não estamos aqui vendendo nenhum produto de mídia. Muitos usam esse instrumento para enriquecer de forma, irmãos, que a Bíblia condena. Nós não somos mercenários do Evangelho. Nós somos propagadores das boas novas. E a minha posição aqui é dizer o que a Bíblia diz que você é, que eu sou.
Nesse momento eu sou um profeta para declarar sobre a sua vida a libertação, a cura e a salvação principalmente. Você pode ter tudo que você pensar em ter, mas sem Jesus tu pode ser roubado a qualquer momento. Estamos lendo aqui, irmãos, esses dias, 2 Crônicas, capítulo 14, sobre um rei chamado Asa. A tribo de Judá era uma tribo pequena, irmãos. Só que essa tribo tinha um Deus grande. Não, essa tribo tem um Deus grande. Essa tribo existe, não é mais tribo, mas não deixa de existir. Judá. E a gente vê aqui, irmãos, eu já busquei em várias versões esse versículo 11, 2 Crônicas, capítulo 14, verso 11. Está assim escrito na tua Bíblia. Abra sua Bíblia, meu irmão. Por favor. Se você está na hora de almoço do seu trabalho, vai ler a Escritura, que são 10 para 1. Se você está na hora do almoço, reserve esses 10 minutinhos ou 20 minutinhos para poder meditar na palavra de Deus. Como você quer vitória se você não está buscando o Deus de vitória? Não existe, você tem que se organizar no seu tempo. Não coloque desculpa em coisas, em pessoas, em bebês. Não coloque a culpa em você, desorganizado, mal administrador. E o texto diz assim, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11. Diz assim, versículo 11. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes um homem prevalecer contra ti. Olha que oração, olha que declaração. Esse homem chamado Asa, ele tinha, irmãos, uma intimidade, porque ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Se você abrir a sua Bíblia, em 1 Reis, capítulo 15, versículo 11, está assim escrito: Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Bem, se Asa, tendo tantos limites, e hoje a gente tendo tantos recursos, hoje, irmãos, nós temos recursos, que se for nessa época de Asa, caramba, eu tenho uma certeza, irmãos, que muita gente não tem o que pede, porque se Deus der, ele sai da igreja. Ele se desvia, ele se afasta. Por isso que para alguns tem que ficar no limite. No limite. Que se Deus der aquilo que ele quer, ele cai fora. Asa aqui, ele fez uma única opção. Que ele não tinha outra opção. Ele sabia que havia um exército preparado para destruir. Porque Zera, ele era um homem preparado. E tinha os seus homens preparados. Não era qualquer comandante. Não era qualquer soldado. Ele não tinha qualquer um ao seu dispor. Como também Asa não tinha homens despreparados, mas era uma minoria para combater uma maioria. Em 2 Crônicas 14, 8, diz assim: Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipado com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armado com escudo, pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Ainda que Asa era a minoria, ele tinha um grupo preparado para o combate. Mas sabia que o seu opositor
tinha mais pessoas capacitadas também. E ele sabia que seria uma derrota, ele queria combater, sabendo que ele tinha um Deus, como nós temos esse mesmo Deus, que pode fazer as mesmas coisas se você se posicionar. Nessa tarde de quinta-feira, eu tenho a certeza que o Espírito Santo está falando com a gente. Agora, ouvindo essa voz, não podemos endurecer o nosso coração. Não podemos pensar que a vida é assim mesmo. Não podemos pensar que as coisas são assim. Não são assim, querido. As coisas não são assim. O grande problema é que a gente se acomoda com muito pouco. Deus tendo tantas coisas para colocar na nossa vida, nós nos acomodamos e com isso perdemos oportunidades. Esse ano, eu até falei sobre isso, a palavra para o ano de 2024 não pode ser uma palavra que você esqueça com os dias, com os momentos e com as circunstâncias. Você é aquilo que você declara. Aqui diz o texto que Asa, ele clamou ao Senhor. Ele declarou aquilo que está escrito, porque ele sabia que o Davi era um homem de oração. Davi era um homem de intimidade. O seu pai Abias era um homem de intimidade. Era um homem de oração. Foram homens passivos de erros como eu e como você. O próprio Elias, lá em Tiago capítulo 4, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. No entanto, ele orou e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Esse mesmo Deus, ele fala hoje, ele fala agora. Agora cabe você ouvir essa voz e não endurecer o seu coração. O Espírito Santo nessa tarde desperta você para algo maior e melhor, mas você tem que entender que a obediência é que atrai o favor do Senhor. E obedecer não é difícil, porque a nossa estrutura luta contra o Senhor. E Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, ele fala que, ainda que o nosso homem exterior, a estrutura se corrompa, o interior, em intimidade com o Senhor, se renova a cada dia. Se você entendeu o que eu estou falando nessa tarde, você será um bem-aventurado. Se você parar com a sua agitação, com a sua inquietação, com a sua perturbação, Deus vai falar com você. Mas eu não sei o que fazer. Eu também. Asa não sabia o que fazer. E o que ele fez foi para o joelho. A palavra bênção significa de joelhos. Quer a bênção? Se curve. Quer a bênção? Para de ser teimoso. Quer a bênção? Seja a bênção. Se curve que Deus ele vai te exaltar. Agora, eu posso falar aqui o dia inteiro sobre isso, se você ouvir e depois fazer aquilo que você acha que é certo. Amado, nós não temos a palavra final. Asa sabia disso. Olha o que Asa diz: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Tu és um fraco nessa tarde? Deus ele pode desbaratar os seus inimigos. Deus pode envergonhar os seus inimigos. Em Isaías 43 diz que envergonhados e confundidos, Isaías 40 diz que envergonhados e confundidos são todos que se levantam contra ti. Você vai procurar e não vai encontrá-los. Mas há aí, irmãos, uma advertência. Essa palavra é para você nessa tarde. Está desanimado? Se anime no Senhor. Irmão, se você olhar para trás, tem pessoas piores do que você. Se você olhar para o seu lado, tem pessoas piores do que você. E essas pessoas não desistem de viver. E você quer morrer por quê? Por que você quer tomar remédio para dormir? Para que você quer tomar remédio tarja preta se o Senhor já te libertou dessa enfermidade maldita?
Meu querido, vovó dizia, se conselho fosse dava, se conselho fosse bom, não dava, se vendia. Então te aconselho de graça, busque ao Senhor enquanto se pode achar e invoque-o enquanto está perto. Você não tem para onde correr. Essa é a palavra do dia, para a sua meditação e para o seu pré-final de semana. Amanhã é sexta-feira, prometo que amanhã eu vou dar continuidade a essa palavra. O conhecimento vem com a intimidade. Quer conhecer a Deus? Se envolva com a sua palavra. Quer conhecer a Deus? Se envolva com a sua oração. Deus está falando com a gente. E cabe eu e você tomar vergonha na cara e buscá-lo enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. Não espere cair no abismo para clamar, porque o Espírito Santo, ele revela, ele alerta, ele diz. Agora cabe ele falar e você ouvir e obedecer. Que nessa tarde, meu irmão e minha irmã, você possa estar atento. É uma palavra curta, 20 minutinhos, você pode ouvi-la, meditar, pensar e sair dessa vidinha que você está vivendo. Tá bom? Amanhã tem mais. Não é complicado. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem. Dê o seu like de joinha. Comente, faça algum comentário. Diga de onde você está falando, que eu vou te responder como tem respondido alguns irmãos que têm falado lá no nosso canal. Tá bom? Se inscreva no canal. Deus te abençoe. Shalom Adonai.